Graças a Deus. Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos, vendo muitos que começaram, amém. Estou vendo Lula ali. Esta igreja começou com 2 pessoas, Lula e Madalena, e Arthur e Milena, dormindo nos bancos, amém. Mas Deus é bom, amém? A graça do Senhor nos assiste em tudo. E eu sei, irmãos, que esta obra está no começo. De fato, esta obra não vai parar. Amém? Eu sei que aquilo que Deus começou, Ele é fiel para completar. Mas Deus ainda não acabou também conosco. Amém? Quantos estão crescendo aqui? Então eu quero que você fique de pé neste momento e vamos fazer uma oração. Eu creio que eu vou falar nesta noite da graça para servir. Amém. Creio, amém. Obrigado, Pai, por esta noite. Eu te dou graça por teu Espírito. Eu te louvo, Pai, por tua palavra que para sempre está estabelecida nos céus. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, pois queremos andar de um modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, Pai, para que possamos frutificar em toda boa obra e crescer em teu pleno conhecimento. Para isso, Pai, abrimos o nosso coração e te pedimos sabedoria e percepção espiritual. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Pai, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, a tua obra já é abençoada. E operando Deus, quem impedirá? E se nós operarmos juntamente com o Senhor, ninguém vai nos parar, Pai. Obrigado, Pai, porque diante da tua igreja há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Nós vamos passar por esta porta, Pai, e ninguém vai nos deter. De fato, Pai, nós estamos nesta caminhada, na qual o Senhor é o pastor. Nós ouvimos a sua voz e te seguimos, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite de graça e paz nos sendo multiplicadas em teu pleno conhecimento e no conhecimento do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados. Amém. Domingo passado, nós ouvimos uma mensagem maravilhosa sobre a graça que nos capacita para enfrentarmos as coisas adversas à vida que nós temos proposta em Cristo. Existe uma oposição que tenta nos impedir de não vivermos aquela vida abundante que Cristo nos prometeu, ou que Cristo viabilizou nele mesmo, amém? Quando ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós ouvimos aquela mensagem maravilhosa, porque a despeito de qualquer dificuldade, existe uma graça superabundante em nossa vida que se sobrepõe a essas dificuldades, amém? E no primeiro culto eu falei aqui sobre a graça que nos capacita a dominarmos, a fazer morrer a nossa natureza carnal, amém? Eu até citei aquele texto que diz que o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós podemos chegar a esta conclusão, que se o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o aguilhão é uma ponta que fere, trazendo morte. Digo, o pecado é uma ponta que fere, trazendo morte. Diga, e a força do pecado é a lei.
Porque na condição da lei, o homem não tinha como dominar o pecado, visto que a carne, ela enfermava a lei, ou a carne, ela enfermava o que a lei exigia de justo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a fraqueza do pecado é a graça. Amém? Portanto, o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém? Pois o apóstolo Paulo diz que nós fomos libertos do pecado e feitos servos da justiça. Quantos servos da justiça tem aqui? Amém? E Pedro diz que ele tomou sobre o madeiro, no seu corpo, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos estão mortos para o pecado aqui? Amém. Quantos mortos para o pecado aqui? Amém. Pergunta ao seu vizinho, diga, morreu mesmo ou foi só um desmaio? Então, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Então eu falei desta graça que nos capacita a dominarmos o pecado. Amém? Não só receber o perdão de Deus, amém? Mas a graça que nos capacita a dominarmos o pecado. Mas agora eu quero falar da graça para servir. Amém? A graça para servir, porque existem muitas coisas que impedem a manifestação da graça no serviço, no ministério. Tenho visto muitas pessoas insatisfeitas na igreja, ressentidas na igreja, mas sabe por quê? Porque de fato não estão servindo. Muitas pessoas estão fazendo por si mesmo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei o meu dízimo, eu ofertei naquela igreja, mas veja, mas foi só você, Tafarel, vai que é tua, Tafarel. Mas se você aprender a adorar, a ministrar, segundo a graça, você vai saber que é Deus que faz por meio de Cristo, mas o veículo é você. Que é Cristo que preenche tudo em todos. Cristo está em você? Você está nele? Você e ele são farinha do mesmo saco? Amém, irmãos? Ou nós entendemos o que é estar em Cristo, ao ponto de dizermos o que Paulo dizia, não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que eu estou vivendo na carne, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Então existe uma graça para servir, irmãos, para ministrar, que pode ser impedida e faltar graça, faltar capacidade divina. Tem muita gente frustrada na igreja, porque estão ministrando pelo talento, estão ministrando pela capacidade intelectual, mas não estão sendo constrangidos pelo amor de Deus, ou pelo amor de Deus que está em Jesus Cristo. Mas o amor de Cristo, ele nos constrange. O amor de Cristo, ele nos constrange a julgarmos assim, a discernirmos isso, que um morreu por todos, e logo todos morreram, para aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se o amor, se nós não estamos servindo em amor, nada vale. O nosso conhecimento não tem valor, o que nós fazemos não tem valor, o que nós pregamos não tem valor. Amém? Mas,
Se nós aprendermos a adorarmos a Deus, a ministrarmos a Deus, irmãos, nada vai nos parar. Amém. Esta era a consciência que Paulo tinha, que nada poderia separá-lo do amor de Deus que está em Jesus Cristo. O amor de Deus está em Jesus Cristo. Você não tinha como amar com esse amor, mas Deus tomou a iniciativa e deu Jesus, deu o amor para que você viva por meio do amor. É nisto que consiste o amor. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós nos amarmos, Deus se torna visível em nós. Só pode ser Deus. E quem vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Amém. A perseguição, a angústia, a tribulação, o perigo ou a espada, coisas do presente ou do porvir, vida ou morte, principados ou potestade, nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas estamos nos movendo neste amor. Para nós ministrarmos, nós temos que entender uma coisa: o corpo é de Cristo, mas o cabeça é Ele. Nós gostamos muito de Efésios 1:19, não é assim? A minha Bíblia está aberta, se vocês puderem colocar aqui no retro não, no retro era no meu tempo quando começou aqui, no Data Show. A Bíblia aí, irmãos, porque eu vou citando, os irmãos podem acompanhar, porque a minha Bíblia é mais rápida do que a de vocês abrir. Nós gostamos muito de Efésios 1:19. Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. 20. Segundo a operação da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só nesse século, mas também no vindouro. E que pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Não é assim? E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a. Amém? E para que Cristo encabece todas as coisas, ele foi dado à igreja. Versículo 23. A qual é o seu corpo. A igreja é o quê? A plenitude, ou o complemento. Tem uma Bíblia que fala a plenitude, a outra Bíblia fala o complemento daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou o complemento daquele que cumpre tudo em todos. Então, aquilo que Jesus conquistou na ressurreição, despojando, vencendo principados e potestades, ele preenche agora. Ele faz manifesto desta vida por meio do seu corpo, que é a igreja. Mas Cristo, ele só tem um modo de agir, irmãos. Ele não tem outra natureza. A natureza dele é amor. Um dia, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai.
Não é assim? E isto nos basta. Está lá em João 14, 7, não é assim? Disse Filipe, não, é os 8, né? Jesus disse no 7, se vocês tivessem me conhecido, vocês também conheceriam o meu Pai. Mas desde agora vocês estão vendo, desde agora vocês estão o conhecendo. Não é assim? João 14, 7. Versículo 8. Disse Filipe, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus responde a Filipe, Filipe, não é assim? Eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem ver a mim, vê o Pai. Quem ver a mim, vê o Pai. Amém? Vamos mais para frente. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não é assim? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu falo, não estou falando de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, fazendo as suas obras. Então Jesus, dele mesmo, ele não podia fazer nada, sem que o Pai o fizesse por meio dele. Porque Jesus havia se esvaziado da sua glória de Deus, e agora estava como homem em total sintonia com Deus, e Deus operava por meio dele, e como eu falei no primeiro culto, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Mas Cristo estava vivendo a glória do unigênito. Mas nós não estamos mais em João 1,14, nós estamos em João 1,16. Todos nós, da sua plenitude, já temos recebido graça sobre graça. E é nesta plenitude, e nesta plenitude de Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo o que você precisa. Irmãos, então não é na nossa capacidade, não é na nossa suficiência, mas é na suficiência dEle. Amém? É Ele operando em nós. Como Ele não podia fazer dEle mesmo. Amém? Mas era o Pai que fazia nele. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Porque Ele diz em João 14, 12... em verdade vos digo, quem crê em mim vai fazer as obras que eu fiz, e fará obras ainda maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Pergunta ao seu vizinho, ei, por que nós vamos fazer o que ele fez? E poderemos fazer ainda maiores? Diga, seu besta, ele não ficou aqui. Ele foi. Porque Ele foi. Agora pergunta ao seu vizinho, o que é que você tem a ver com isso? E o que é que você tem a ver com isso, Lula? Tudo a ver ou nada consta. Tudo a ver ou nada consta. Você foi com Ele? Está com Ele? Está nele? Assentado com Ele? Abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais? Eu sei que muita gente está pensando só nos bens, ou nos benefícios que pode ter. Muitas vezes não se pode falar de dinheiro na igreja, que a igreja fica igual os mamonas assassinas assim. Quer manter o povo eufórico? Fala de dinheiro. Faça do culto um show de 1 milhão. É ritmo de festa, né? Assim. Eu sei, irmãos, Deus é o Deus mais do que suficiente. Segundo as suas riquezas em glória, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades por Cristo Jesus.
por Cristo Jesus. Se você se mover em Cristo, você vai se mover em amor. Nós gostamos muito de 3 João, versículo 2, não é assim? Amado, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Amado, desejo que você vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a sua alma, não é assim? Nós gostamos. Mas em que contexto? Em que contexto João falou isso para Gaio? Hein? Ao presbítero amado, que eu amo na verdade. Não é assim? João escreveu para Gaio que ele amava na verdade. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como bem vai a sua alma. Não é assim? Porque eu, versículo 3, porque eu muito me alegrei. Porque eu muito me alegrei com a vinda dos irmãos que deram testemunho da tua verdade. Não é assim? Eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Versículo 5. Versículo 5. Amado, procede fielmente em tudo, e o faze para com os irmãos. E o faze para com os irmãos e para com os estranhos. 6. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem o farás. Então aqueles irmãos que foram enviados de João, da igreja de João, saíram pelo mundo, por causa do nome de Jesus, e Gaio acolheu do modo digno do evangelho. E aqueles irmãos chegaram lá para João e testificaram da verdade de João e do amor de João. Mas tinha um sujeito nessa igreja chamado Diótrefes, que gostava de exercer primazia entre os irmãos. Amém? Tem pessoas que gostam de exercer primazia, de exercer governo, mas não estão sendo movidos, não estão seguindo a verdade em amor, irmãos. Amém? A verdade só é seguida em amor. A verdade sem amor se torna sectária, sectarismo, partidarismo. Amém? O que nos faz dizimar? O que nos leva a ofertar? O que nos leva a servir? O que nos traz à igreja? Pastor, eu vou buscar a minha bênção, eu vou agarrar a minha bênção hoje. Irmãos, ou você já está agarrado com a bênção, ou nada consta. Ou você é uma bênção, ou não tem bênção nenhuma, irmãos. Deus não aceita despacho, despacho é na encruzilhada. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores, irmãos. O que faz você estar aqui na igreja? O que faz você cantar? O que faz você saltar? Irmãos, o que foi que me trouxe aqui para Paulista? Se não o amor de Deus. Amém? Agora eu tenho visto, irmãos, muitas pessoas daqui do nosso meio que saem daqui e agora estão arrotando caviar. Porque gostam muito. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu sei, irmãos.
Mas o melhor desta terra é onde Deus tem para você. O melhor dessa terra é onde Deus tem para você, e a bênção de Deus vai estar, irmãos. O melhor dessa terra para mim foi Paulista, foi aqui que eu casei, foi aqui que eu comecei. O melhor estava aqui, a presença do Senhor estava aqui. Foi essa presença que abriu essa igreja. Então tem muita coisa impedindo a manifestação da graça, irmão. Tem coisas que parecem, mas não é. Eu tenho dito, tem um pouco de Duda Mendonça, Roberto Justo e Laí Ribeiro, num pacote só, travestido de palavra da fé. Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Adora a Deus, ministra o Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Não que sejamos capazes por nós mesmos. Não, mas a nossa suficiência vem de Deus. Não, é por Cristo que temos tal confiança. Não, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensarmos alguma coisa como que partindo de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. A tua suficiência vem de quem, irmãos? A tua suficiência, eu estou falando para ministrar agora, estou falando para ministrar. Eu disse, irmãos, tem gente que está ministrando o talento, tem gente ensaiando mensagem. Eu estava ali sentado, eu pensava em falar alguma coisa, eu digo, mas eu vou falar de uma coisa que eu não tenho falado. Dá graça para ministrar. Dá graça para preencher tudo em todas as coisas. Dá graça para levar o amor aonde o ódio corrompeu. Dá graça para levar a verdade aonde o engano prevaleceu. Dá graça para tirar o povo das seduções do engano. Dá graça para tirar o povo, amém, da vaidade dos seus pensamentos. Mas só essa graça, irmãos. Porque sabe como é que começa esse capítulo? Veja só no versículo 1 do capítulo 3. Paulo está dizendo, eu não preciso de carta de recomendação, como muitos outros, porque a minha carta são vocês. A carta do meu ministério são vocês. A carta do meu ministério são vocês. Escrita e lida por todos os homens. Amém? Escrita pelo Espírito de Deus nos corações. Paulo dizia que o que recomendava a ele eram os cristãos que ele tinha formado, que eles tinham ganhado. Mas eu lembro que Paulo, orando pelos cristãos da Galácia, ele dizia, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ter Cristo formado neles. Amém? Amém. Eles sendo conformados com Cristo. Paulo diz, foi ministrada por nós esta carta, mas foi escrita pelo Espírito Santo. Não é assim? Aí quando ele fala que é por Cristo que ele tem essa confiança, não, ele não era capaz, por ele mesmo, de pensar alguma coisa como que partindo dele.
mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. Versículo 6. O qual nos capacitou para ser ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, enquanto o Espírito vivifica. Então, irmãos, falar bonito, mensagem ensaiada, mensagem triunfalista, sem as bases, muitos podem dar. Mas ser movido pelo amor de Deus, ir aonde ninguém quer ir, ser taxado como escória do mundo, ser desconhecido. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer, irmão. Leiam, irmãos, este último livro de Kent Hagin, leiam. Ele sabia, irmãos, o que estavam fazendo com essa mensagem. Leiam. Irmãos, não vamos trocar o ouro de Deus pelo bronze. Não vamos trocar uma obra do Espírito. Eu cresci aos pés de um homem que não negociava a verdade, que amava, que corrigia, mas que não fazia cena. E o que estava nele, irmãos, tem abençoado esta nação. Ele está no céu, não foi perfeito, mas viveu uma vida maravilhosa aqui na terra. Irmãos, não pense, nós ao lado dele, era um homem muito fácil de servir, porque a graça de Deus nos levava a fazer isso. Mas quando ele via uma coisa errada, ele dizia: ei, rapaz! Quando ele dizia: ei, rapaz! Quando a gente dizia: não tem nada, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver o quê? Quando eu dizia: eu estou ferrado agora, ele me abraçava e me colocava de pé. Deus é bom, irmãos, era o amor de Deus, era o amor de Deus que estava nele. Foi o amor de Deus, foi a unção do Espírito que levantou esta obra no Brasil. E esta obra não vai parar, esta obra vai continuar. Esta obra vai avançar, vai crescer, vai em frente em nome de Jesus. Está crescendo, irmãos. Está se multiplicando. Mas nós temos, irmãos, que ministrarmos no Espírito. Amém. Ele nos capacitou, Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vamos para Efésios capítulo 4 agora, versículo 1. Irmãos, eu estou falando porque existem os dons ministeriais. Mas o que seria dos dons ministeriais sem os ministérios de socorro? Sem a operação de cada membro do corpo? Amém? Não seria nada, irmãos. Amém? O que seria de nós? Irmãos, uma igreja grande, de crentes na carne,
querendo aparecer, querendo status, a confusão é grande. Muito grande. Mas Tiago dizia que os frutos da justiça são semeados em paz para quem promove a paz. Onde estão os pacificadores e paulistas aqui? Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 1: rogo-vos, pois eu, o preso ao Senhor, que andeis como é digno da vocação em que vocês foram chamados. Vamos lá, 2. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. 3, vamos continuar. Vamos até o versículo 6, tá bom? 6 não. 16, tá bom? Procurando guardar, procurando preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da... Então, se nós vamos andar de um modo digno do Senhor, nós vamos andar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado a uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo, um só Espírito, não é assim? Como também vocês foram chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual está agindo por meio de todos. Amém? Vamos lá. Mas, a graça foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Eu estou falando da graça para servir, para ministrar, para fazer alguma coisa. A graça foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então não queira calçar os meus sapatos, porque eu também não quero calçar os seus. Mas um dia eu não vou estar sobre os seus sapatos, nem você vai estar sobre os meus, um dia que eu for dar conta da minha vida. A graça foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por quê? Vamos lá. Por isso diz, olha só, irmãos, eu acho que eu estou pregando bem hoje à noite, irmãos. Eu nem pensava, não passei a noite pensando que eu ia falar, não. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o que te aprisionava. O que nos aprisionava. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Mas, ora isto, ele subiu o que é? Senão o que havia descido às partes mais baixas da terra. Que quer dizer isto? Subiu. Senão o que havia descido às partes mais baixas ou às regiões inferiores da terra. Vamos lá. Vamos, versículo na frente. 10. Não, aí já foi para o capítulo. Efésios 4, 10. Você foi para 6, 10, né?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Não é assim? Aí ele vai falar que ele concedeu uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho deste ministério, ou deste serviço. Versículo 13: até que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade. À medida, vou parar. À medida. Fala para o seu vizinho: ei, é uma medida para você. Diga: não queira a minha medida. Diga: fique na sua. Diga: ministre. Preserve a unidade do Espírito. E diga: e veja o que vai acontecer na sua vida. Veja o que vai acontecer. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. A alegria, a paz, o poder, a habilidade vai estar sobre a sua vida, irmão. Até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não estou dizendo, irmãos, que você vai ter o poder de criar mundos, estrelas. Não é isso não. Cristo agora, ele está cheio de toda a plenitude de Deus nele, e dessa plenitude de Deus há uma medida para você que te capacita a viver uma vida poderosa. Celi esteve na Índia, viu um mundo escravizado pelo poder das trevas, um mundo faminto e desejoso do poder de Deus. Irmãos, tem muita gente sonhando com o Oriente Médio, de sacudir aquela região 10h40 do globo. Mas é só pensando de si mesmo. Irmãos, para ir para lá, aqueles barbudinhos lá do Oriente Médio já varreu um cristianismo anêmico que tinha por aquela região ali, varreu. Depois que Maomé se levantou no século VI, ele varreu a força da espada. Mas tem uma coisa: os barbudinhos foram varridos da Europa quando foi mexer com o sacro Império Romano. A Ricardo, coração de leão, que não tinha coração de nada, tinha coração para matar mesmo. O islamismo passou quase 10 séculos sem entrar na Europa. Então o mundo ficou dividido, porque ali era religião. Religião contra religião. O poder militar dos cristãos era maior do que os islâmicos. Cristãos, entre aspas, do Sacro Império Romano. Mas depois da queda da Bastilha, igualdade, liberdade e fraternidade. Se anunciou um governo desassociado do Estado, os barbudinhos começaram a voltar de novo. E agora está entrando com toda a força. Porque o cristianismo perdeu a força. O cristianismo, entre aspas, o cristianismo não perdeu a força. O Senhor disse: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas vós sois a luz do mundo. Vós sois o sol da terra. Não se põe, não se acende uma luz e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. E se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, a Europa entrou neste humanismo. Amém? Neste humanismo iluminista.
O cristianismo, onde vai perdendo a força, a religião, as demais religiões se tornam muito mais eficientes do que o cristianismo. Mas o cristianismo é o poder de Deus, é o poder do amor de Deus. Aonde? Se os cristãos forem levados ao martírio por causa desse amor, eles vão cantar como cantava o apóstolo Paulo: quem vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Vai dizer como Estevão dizia: Pai, não leve em conta esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Eles vão estar vendo a glória de Deus, estão querendo pular para lá mesmo, irmãos. Mas por quê? Quem era Estevão? Um diácono da igreja. Então, diácono é muito mais do que um introdutor. Diácono é um ministério de socorro. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais serão encarregados de um importante negócio. Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes milagres entre o povo, e ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Então Estevão foi arrastado para o sinédrio, para a elite intelectual do judaísmo, e todos que estavam lá viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Lucas escreveu assim: todos que estavam assentados viram o rosto de Estevão como um anjo. E não só viram, agora vão ouvir uma das mais fortes mensagens para os judeus. E quando eles estão rangendo os dentes contra Estevão, Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita da majestade nas alturas. Irmãos, aquela morte de Estevão foi só um salto para lá. Pastor, você está pregando o evangelho alto demais. É este evangelho, quando você começar a ministrar no Espírito, vai lhe pegar, irmão. É este evangelho, irmãos, que vai sacudir, irmãos. Eu sei que o Brasil está provando um avivamento. As portas estão abertas no Brasil, multidões estão chegando. Mas nós temos que preparar o povo para a obra do ministério. Amém? Para que não sejam meninos inconstantes, levado em volta por todo o vento de doutrina, pela astúcia fraudulenta que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras, efetua o seu próprio crescimento em amor. Onde estão os ministros da nova aliança aqui? Vou perguntar: onde estão os verdadeiros adoradores aqui? Onde estão os servos do Senhor aqui? Quantos sabem que você não está servindo ao pastor? Quantos sabem que você não está me servindo? Mas quando nós servimos a Deus, nós servimos uns aos outros. Onde está a igreja abençoada? Abençoada aqui. Diga para o seu vizinho: ei, você é abençoado. Diga: você é abençoado. Diga: da sua boca não vai sair bênção e maldição, amargo e doce. Dessa boca vai sair o que é bom, para ministrar graça para aqueles que a ouvem. Ei, quantos abençoadores tem aqui? Quantos pacificadores tem aqui? Vai pegar fogo essa igreja, irmãos. Vai pegar fogo essa igreja. Vai pegar fogo essa igreja. Aquelas besteirinhas que Kenneth Hagin ensinou. Mantenha o fervor.
mantenha o brilho, se encha do Espírito. Amém? Não revide o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Se encha da graça de Deus e veja o que é que vai acontecer. Irmãos, existe uma palavra na Bíblia que ela tem 3 vertentes: adorar, servir e ministrar. Irmãos, há uma graça muito grande para se manifestar em minha vida quando eu me movo em amor. Me mover em Cristo, só existe um meio, só existe um caminho. E Paulo chamou esse caminho o caminho sobremodo excelente. Porque ele tinha falado dos dons que equipavam o ministério. Os dons de poder, os dons de expressão vocal, de inspiração, e os dons de revelação. Então vocês devem buscar com zelo esses dons. E eu passarei a mostrar a vocês o caminho sobremodo excelente. Irmãos, lá em Atos 13, diz: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Não é assim? A saber, Barnabé, Simeão chamado Lúcio, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E o que era que esses homens faziam? E servindo eles ao Senhor. Tem uma outra versão que fala: e ministrando eles ao Senhor. E adorando eles ao Senhor. Então, tem essas 3 versões: adorar, servir e ministrar, que é a mesma coisa, depende da atuação. Mas eles estavam ministrando ao Senhor e jejuando. Então, nesta condição, o Espírito Santo falou: separe-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eles, não é assim? Orando e jejuando, impuseram as mãos e os despediram. E eles, enviados pelo Espírito Santo, navegaram para Chipre. Irmãos, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Mas eles estavam ministrando ao Senhor. Isso quer dizer que quando nós começamos a adorar o Senhor, irmãos, ministrar, adorar e servir, olha, irmãos, há um ativismo da igreja que tem levado ao povo ao cansaço. Começa com euforia, mas termina com depressão, frustração, autojustificação, dizer: eu fiz tanto por eles. Mas, irmãos, quando nós estamos servindo ao Senhor, ministrando ao Senhor, nós sabemos que é o amor de Deus que está em Cristo que está nos levando. Amém? Existe um amor natural, existe um amor filéu, mas existe um amor ágape que nos constrange a servir. E sabe quando é que esse poder vem sobre a nossa vida? Para nos capacitar a fazermos aquilo que Deus tem para nós. Lembra que Estevão não começou como o evangelista, nem tampouco Filipe. Eles começaram como diácono, mas estavam servindo ao Senhor. Eles eram cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus e de sabedoria, irmãos. E esses homens saíram pelo mundo. Eu digo sempre que Estevão caiu naquele dia, mas plantou as sementes no coração de um jovem chamado Saulo.
Saulo, quando pediu aquelas cartas para perseguir a igreja, ele já estava ferrado. Ele já tinha visto e ele já tinha ouvido. E agora, dura coisa era para ele recalcitrar contra os aguilhões. Se levantar contra essa palavra, irmãos, é ir contra uma ponta que fere. Quando Saulo caiu da montaria, irmãos, ele foi tomado pelo esse poder. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele viu uma grande luz, mas o poder de Deus estava sobre ele. Mas quem levou esse poder, quem levou essa palavra? Estevão. E ali, o curso do cristianismo foi mudado. O mundo gentil foi sacudido pelo poder de Deus. Eu só quero terminar com esse testemunho. Houve um homem que sacudiu o mundo, que sacudiu a Europa, o nome dele era Smith. Mas ele esfriou na fé. Mas ele tinha uma mulher chamada Rosa. Amém. Ela não era pregadora, ela só estava na igreja, adorando o Senhor, manteve fervor, manteve alegria, mas um dia Smith esfriou, começou a prosperar nos negócios dele, esfriou, e começou a reclamar, porque ela estava indo para a igreja. Eu não quero que você vá para essa igreja. Ela disse: Smith, eu não posso deixar de ir para a igreja, porque a palavra de Deus diz, que nós não podemos deixar de nos congregar, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, Smith, você sabe que eu não tenho negligenciado as crianças, eu não tenho negligenciado a casa, você sabe que eu tenho sido uma mulher submissa, mas nisso eu não posso lhe obedecer. Ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos e adorava o Senhor. Houve uma mulher chamada Susana, 12 filhos, esse foi antes de Smith, que teve um filho chamado John Wesley. Ela dizia, ela tinha 12 filhos, mas ela tinha momento de oração. Tinha momento quando ela levantava o avental, botava na cabeça, nenhum filho chegava para atrapalhar, porque todos sabiam que mamãe estava orando. Por causa da influência de Susana, Wesley sacudiu o mundo, criou a igreja moderna. E por causa de Smith, essa palavra da fé sacudiu o mundo. Mas só houve um Smith, porque houve uma Rosa, cheia do amor de Deus, cheia da alegria do Senhor, cheia da palavra do Senhor. Mas um dia ela foi para o culto, e quando chegou em casa, Smith disse: olha, se você for para o culto hoje, aqui você não entra. Quantos sabem que ela não entrou? Mas irmãos, se ela fosse algumas mulheres que eu conheço, o barraco tinha caído, irmão. Mas ela foi lá na porta de trás e sentou, e se cobriu com um pano que ela trazia, e passou a noite no frio. Mas, irmãos, um dia Deus falou comigo, que no frio Ele me aqueceria, e no calor eu teria refrigério, se eu andasse no Espírito. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos podem todas as coisas naquele que te fortalece? Então ministra ao Senhor, irmãos. E ela passou a noite ali encolhida, mas ela disse que não sentiu frio. E Smith passou a noite virando na cama, de um lado para o outro. Mas de manhã bem cedo, ele foi abrir a porta. Ela estava dormindo, encostada na porta de trás. Isso em Londres, irmãos. E ela quase caía dentro
da cozinha. E ela deu um belo sorriso e disse: bom dia, querido. O que você deseja para o café? Pastor, não sou escravo. Irmãos, o amor de Deus vai te levar a fazer coisas que você vai se desconhecer. Mas Smith disse que aquele sorriso, aquela alegria despedaçou o seu coração. Ele não foi mais o mesmo a partir de então. A partir de então, ele não implicou mais com ela. Ele não implicava mais com ela. E começou a observar a vida daquela mulher. Ele não estava obedecendo a palavra, mas de repente ele estava querendo obedecer. E ele começou a frequentar a igreja. E foi cheio do Espírito Santo. E Rosa chegou, lá estava ele falando a palavra, cheio do Espírito Santo. Disse: esse não é o meu Smith, e o que aconteceu com ele? Smith foi batizado com o Espírito Santo com 52 anos. Viveu mais 35 anos e sacudiu o mundo. Como é que vai ser a sua vida? Antes de você querer sacudir o mundo, sacude a sua vida, adore a Deus, ministre ao Senhor, se encha do Espírito, irmãos. Se encha, adore o Senhor. Estou terminando. Muitas pessoas estão tentando agradar a Deus, quando era primeiro a se agradar dele. Primeiro você se agrada de Deus, adora Ele, ministra Ele. Sabia que não tem tristeza que aguente 15 minutos da sua adoração a Ele, a Deus? Sabia que se a sua sintonia não está chiando, você não está recebendo direção de Deus, quando você começa a se encher do amor, você começa a receber direção de Deus, você começa a receber capacitação divina para fazer. Você sabia que o amor não é frouxo? Irmãos, quando você se ressente, irmãos, o homem que tinha coragem de mamar em onça, eu convivi com ele, Pastor Bud, mas ele falava em amor, ele falava em amor. E nós, que somos da palavra da fé, em Cristo Jesus, nem ser circuncidado ou incircunciso tem valor nenhum, mas a fé que opera pelo amor. O amor vai falar a verdade, em amor. Eu estou vendo a igreja que está pequena, tá? Aquela igreja vai ser construída, não é assim? Não para vocês serem a melhor igreja de Paulo, não. Vocês vão ajudar muitas igrejas. Muitas pessoas vão chegar e vão entrar nessa porta, irmãos, quando nós começarmos a sermos mais aperfeiçoados do amor. Eu lembro quando vocês chegaram. Eu lembro quando Jorge chegou. Eu lembro quando muitas pessoas chegaram aqui. Mas vamos manter o fervor, o brilho, porque o poder de Deus, os dons de Deus vão estar aí, na adoração, na ministração, na oração em línguas, nós vamos nos conservar no amor de Deus. Amém.